Ao vivo, eu quero avisar vocês de casa que a nossa repórter lá tá linkando o sinal com a gente para entrar direto do Vaticano ao vivo. Ela tá bem emocionada, ela tá muito triste, muito abalada, porque ela acompanhou ontem, né? Ela acompanhou ontem essa questão toda. Inclusive tem um áudio aqui dela, porque eu acabei acordando ela agora de madrugada, dando a notícia. E ela está se dirigindo para lá. Ela mandou um áudio bem emocionado, quer ver? Eu tenho o áudio aqui, vamos ouvir. Agora, tá? Nossa, eu tô triste, meu Deus. A gente nem esperava ontem, ele estava na praça. Tá aí. Ela tá tão emocionada assim, porque ontem ela viu ele pessoalmente nesse vídeo que nós temos aí, que é a última imagem do Papa com vida. Ele estava bem cansado no discurso, Ele saiu no Papa Móvel, porque quando ele ministrou a palavra, ele sai no Papa Móvel no meio das pessoas, acenando para as pessoas. Eu acredito, Lígia, pelo horário em que foi confirmada essa morte, que ele tenha falecido dormindo, né? Que ele tenha falecido dormindo. Assim que já tiver imagens ao vivo, a gente já pisca novamente lá a Praça do Vaticano, que começa a se intensificar, tá? Então roda o VT aí que temos. Vamos rodando, vai. Tem uma reportagem, que o TP caiu aqui, tá tudo azul para mim. Vai na tela. Agora voltou. Papa Francisco, o primeiro pontífice latino-americano da história, será lembrado por sua trajetória marcada pela humildade, proximidade com os pobres e compromisso com a justiça social. Desde sua eleição em 2013, ele promoveu uma igreja mais aberta, acolhedora e voltada aos desafios do mundo moderno. Na tela, vamos ver. Conhecer mais sobre Jorge Mário Bergoglio, o homem que o mundo passou a chamar de Papa Francisco. Antes de se tornar o líder máximo da Igreja Católica, ele teve uma trajetória marcante na Argentina. Jorge Mário Bergoglio nasceu em Buenos Aires em 1936 e ingressou na Companhia de Jesus, tornando-se jesuíta no ano de 1958. Sua caminhada na igreja foi intensa. Ele estudou filosofia e teologia e, ao longo dos anos, tornou-se um influente líder religioso na Argentina. Como padre, Bergoglio atuou em diversas frentes, sempre com uma postura humilde e próxima dos mais pobres. Ele foi pároco e professor antes de se tornar o arcebispo de Buenos Aires em 1998. Foi nessa posição que consolidou sua atuação em defesa dos mais necessitados. Bergoglio era conhecido por sua simplicidade. Andava de transporte público, recusava luxos e preferia estar próximo do povo. Ele defendia uma igreja mais próxima dos excluídos e criticava duramente a desigualdade social. Outra característica marcante do então cardeal era sua postura em relação à política e à economia. Ele fazia duras críticas ao consumismo e ao que chamava de globalização da indiferença. Em meio à crise econômica argentina, destacou-se por defender os direitos dos trabalhadores e dos mais vulneráveis. Embora fosse um homem discreto, sua voz era respeitada. Ele teve uma relação por vezes tensa com o governo argentino, especialmente durante os mandatos de Néstor e Cristina Kirchner. Bergoglio cobrava mais atenção aos pobres e uma gestão mais ética dos recursos públicos. Mas foi em 2013 que sua trajetória deu uma guinada histórica. Em um dos conclaves mais rápidos da história, Bergoglio foi eleito Papa, o primeiro latino-americano e o primeiro jesuíta a ocupar o trono de Pedro. A escolha do nome Francisco já indicava a linha que seguiria. Um pontificado voltado à simplicidade, à paz e à luta pelos pobres.
o mundo passou a conhecer o homem que, antes de ser papa, já era um verdadeiro pastor do povo argentino. Olha, mais do que o primeiro Papa latino-americano, Francisco foi um líder que marcou a história da igreja com atitudes que romperam protocolos e aproximaram o Vaticano dos fiéis. Seu pontificado foi pautado pela simplicidade, né? Que é o que eu havia falado agora há pouco para vocês de casa na tela. Em março de 2013, a Igreja Católica escolhia um novo líder, o primeiro Papa latino-americano, o primeiro jesuíta a assumir o cargo e o primeiro a adotar o nome Francisco, uma referência a São Francisco de Assis, símbolo da humildade e do cuidado com os mais pobres. Um cammino di fratellanza, di amore, di fiducia fra noi. Desde o início, Francisco mostrou que queria transformar a igreja. Sem mudar a doutrina, ele enfrentou temas sensíveis, como os escândalos de abuso sexual. O pontífice travou uma batalha interna contra a cultura do silêncio sobre as denúncias de pedofilia, aumentando as penas para aqueles que tenham cometido crimes dessa natureza e abolindo o sigilo pontifício, usado por líderes eclesiásticos para omitirem diante deles. Diversos escândalos sexuais vieram à tona durante seu papado, o que levou a igreja a pedir perdão às vítimas mais de uma vez. Uma de suas principais marcas foi a criação de novas normas para a reestruturação das finanças da Santa Fé, endurecendo o controle sobre o Banco do Vaticano. Incluiu medidas para frear a corrupção nas contas, como a proibição de investimentos em paraísos fiscais e recebimento de presentes que ultrapassem o valor de 40 euros. Outra grande mudança veio com a abertura da igreja para os dilemas do mundo moderno. Francisco assinou a primeira encíclica ambiental da história, cobrando líderes mundiais sobre a crise climática. Ele também promoveu uma igreja mais diversa, trazendo cardeais de diferentes partes do mundo. O pontífice ainda deu início ao maior processo de consulta popular da história, na qual convidou 1,3 bilhão de fiéis a opinar sobre o futuro da igreja. O Papa viajou o mundo e esteve no Brasil em 2013. Francisco veio ao Rio de Janeiro para participar da Jornada Mundial da Juventude, em sua primeira viagem internacional como líder da Igreja Católica. Na época, o evento levou mais de 3,5 milhões de pessoas à Praça de Copacabana, sendo a maior movimentação de visitantes em uma única cidade do Brasil até hoje. Progressista, Francisco promoveu avanços importantes para uma maior participação feminina na instituição. Ao longo do pontificado, o número de mulheres trabalhando para o Papa aumentou. Em 2021, o pontífice alterou o Código de Direito Canônico para permitir que elas pudessem ler textos e distribuir a comunhão na missa, formalizando o que na prática já acontecia em algumas igrejas. Apesar das mudanças, algumas questões continuaram delicadas. O Papa já fez declarações conflitantes sobre os direitos da população LGBT, causando reações diversas dentro da igreja. Apesar de reafirmar a opinião de que a união de pessoas do mesmo sexo é pecado, ele mostrou uma postura menos conservadora, colocando-se a favor da união civil LGBT e contra a criminalização da homossexualidade. E a boa vontade, mas quem sou eu para giudicá-la? Em várias ocasiões, o pontífice teceu duras críticas ao sistema capitalista, chegando a condená-lo na encíclica Fratelli Tutti em 2020.
assinada no túmulo de São Francisco de Assis. Francisco também foi um papa diplomático e foi ativo em momentos importantes. Em 2014, quando Raul Castro e Barack Obama anunciaram o retorno das relações entre Cuba e os Estados Unidos, paralisadas desde 1961, ambos agradeceram a mediação do Papa. Recentemente, buscou um caminho parecido com a guerra na Ucrânia, embora seus apelos de paz ainda não tenham surtido efeito. Todas essas ações colocam Francisco como um dos papas mais inovadores da história recente, mas também um dos mais criticados por setores tradicionais da Igreja. E mesmo com resistências e desafiando tradições, buscando uma igreja mais aberta e inclusiva, Francisco seguiu sendo uma figura carismática, admirada por fiéis e não fiéis. Resta saber qual será seu legado definitivo para a história do catolicismo. Durante os momentos mais desafiadores da pandemia, Papa Francisco se destacou. Porque ele trouxe uma voz de conforto, união e fé. E as igrejas na época se lembra que estavam vazias, né? Vamos ver esse momento aí na tela. No silêncio imponente da Praça de São Pedro, uma das imagens mais emblemáticas da pandemia. Era 27 de março de 2020. O mundo paralisado pelo medo e pela incerteza. Enquanto ruas e igrejas se esvaziavam, o Papa Francisco permanecia de pé, sozinho, diante do mundo. Sob uma chuva incessante e um céu nublado, o pontífice conduzia uma bênção histórica. Urbi et Orbi, extraordinário, sem fiéis na praça, mas com milhões acompanhando pela TV e internet. Suas palavras ecoavam como um apelo à fé e à esperança. Naquele momento, Francisco se tornava símbolo da resiliência e da solidariedade, carregando nos ombros a dor de uma humanidade ferida. Ao final, a bênção com o Santíssimo Sacramento, um gesto raro e poderoso. A solidão daquele instante contrastava com a força de sua mensagem. Mesmo na escuridão, a fé nos mantém unidos. Uma imagem que ficará para sempre na história. O Papa Francisco sozinho, mas ao mesmo tempo acompanhado por toda a humanidade.